No bioma cerrado existem vários tipos de solos que se distribuem numa das paisagens mais bonitas do Brasil. Na nossa capacitação tecnológica de hoje, vamos detalhar todos esses tipos. Acompanhem! Olá pessoal, na aula de hoje nós teremos uma visão mais detalhada sobre os solos do Cerrado, mais propriamente onde atua o projeto Biomas, na região do PADEF. E nos interessa muito passar não só os tipos de solos, mas as suas distribuições na paisagem. Meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordenador do projeto Biomas, e está lá o meu endereço para qualquer dúvida para poder entrar em contato posteriormente. Bem, agora o cambissolo áplico, TB distrófico léptico, que eu coloco em evidência, repare então em torno de 50 centímetros a mudança da coloração, mas ali já existem fragmentos de rochas muito intemperizados, e eu também vou fazer a mesma observação que fiz no latossolo, colocando alguns elementos granulométricos e químicos e depois compará-los às características físico-hídricas. Então, olhem, se vocês lembram do perfil anterior do latossolo vermelho, distrófico, vocês vão lembrar que o silt, eu coloquei que ele era muito pouco elevado porque era um solo muito profundo. Olhem que bacana esse resultado. Observem o silt, já bem mais alto que nos latossolos. Então, quando a fração silt já está mais elevada, para nós que estudamos solos, nós ficamos muito atentos porque ele nos diz o quê? Opa, o solo é menos desenvolvido. Muitas vezes nós poderíamos trabalhar com rochas sedimentares, por exemplo, os siltitos ou os folhelhos sílticos, aí naturalmente, mesmo os solos mais desenvolvidos, nós temos os teores de silt mais elevados. Mas não é o caso aqui. Aqui é justamente ele está traduzindo o maior grau de evolução do latossolo em relação ao cambissolo, então diminui o teor de argila e aumenta o teor de silt. Mas isso para nós que estudamos solos é uma coisa, como é que nós transformamos isso para o produtor rural? O que interessa é que esse resultado chegue para o produtor de uma forma fundamentalmente importante. Se aumentar o silt, nós técnicos temos que estar trocando ideia com o produtor e associando a questão de relevo e dizer assim, seu José, como aumentou o silt, a predisposição à erosão aumenta demais. Então o senhor tem que tomar cuidado como que o senhor vai fazer a sua produção compatibilizando com as demandas da sua propriedade rural ou do seu mercado regional, mas o senhor tem que ficar atento à questão de erosão, porque erosão, sobretudo, vai descapitalizá-lo, vai tirar o maior patrimônio da sua propriedade, que é o íon. É o cálcio, é o magnésio, é a matéria orgânica, é o potássio, enfim. O senhor vai se descapitalizar e mais que a sua descapitalização, muito mais que isso, o senhor vai estar comprometendo os sistemas de preservação. As funcionalidades ecológicas vão estar comprometidas. Se lá embaixo, aqui no Cerrado é muito comum ter os cerrados e embaixo, antes de chegar na água, se ter um campo cerrado, um campo sujo, não importa a fitotipia. Mas essas fitotipias que estão lá embaixo são muito frágeis. Qualquer processo de acreção de sedimento que chegue por erosão e faça sobredeposição sobre os solos compromete a regeneração de uma série de herbáceas. Compromete a capacidade daquele solo absorver naturalmente as soluções que podem vir estar vindo contaminadas e passam direto pela camada de soterramento, porque sedimentos da erosão vão soterrar os solos que estão abaixo, e esse soterramento vai acabar com algumas funcionalidades, inclusive diminuir uma que hoje nós estamos muito preocupados, o que é? Efeito gás estufa. Porque se nós começamos a soterrar, nós diminuímos a capacidade de imobilização de carbono do solo e nós estamos emitindo carbono loucamente. Então, nós, em países tropical, temos que ter alguns cuidados essenciais como técnicos e passar essa responsabilidade também para o produtor, dividi-la com eles, porque não é a produção do grão
ou do boi, da carne, ou não é isso só. Nós temos que combinar a tal da propalada sustentabilidade, é muito mais do que produzir isso, mas também conservar funcionalidades ecológicas. Então, se pudermos observar, o pH também são classes extremamente ácidas, nós temos abaixo, 4,9 é moderadamente ácida, mas chegamos até 3,9 em subsuperfície, ou seja, temos impedimentos químicos para expansão radicular. Por exemplo, não se pode pensar em calagem superficial com valores de pH nessa ordem, já a 21 centímetros com 4,3. O carbono baixo, então 1,8% ou 18 gramas, também valor muito baixo, e olha, aí chama atenção. Esta classe de solo está numa zona de ruptura de declive, quer dizer, o perfil de equilíbrio, de estabilidade da paisagem muda exatamente em cima deste solo e que diminuiu o teor de carbono, ou seja, diminuiu a estabilidade estrutural dos agregados. Então, a predisposição à erosão está na iminência e a gente pôde observar isso em diversas propriedades rurais. Isso está acontecendo e, morfologicamente, nós tínhamos esses indicativos de teores bem baixos de matéria orgânica. A saturação por bases, muito baixa, se destaca um pouco o horizonte A, mas é um valor muito baixo. E a CTC também. Reparem que ela é um pouco mais alta que o latossolo, mas justamente pela pouca evolução, mas também que não favorece zonas de recarga hidrológica profícuas ou boas. Não, nós temos solos adelgaçados, nós temos que pensar em CTC para recargas hidrológicas condizentes, quer dizer, que façam essa capacidade de filtro de solução, nós temos que pensar acima de 17, 20 centimol, e não pensar isso com 9 centimol. Então, a funcionalidade hidrológica, se nós não aumentarmos rugosidade da paisagem, seja com práticas mecânicas ou vegetativas, o processo de erosão se instala e, com isso, nós vamos comprometer o que está abaixo na pedossequência. O valor V baixo também ele é eutrófico no horizonte A, justamente pela calagem e pela adubação que foi feita pelo produtor rural, mas logo a 20 centímetros já está lá embaixo o V%, isso está dizendo, como disse antes, não há expansão radicular em profundidade, então os solos ficam sujeitos, as culturas ficam sujeitas às secas. Reparem os atributos físico-hídricos. A densidade já mais alta, 1,27, quer dizer, está no limite crítico para algumas culturas, ainda é boa, mas está no limite crítico. A condutividade hidráulica, 27 no horizonte superficial, e nós tivemos o mesmo problema que tivemos no latossolo, isso deve ser refeito. Os volumes que nós coletamos não estavam passando água, e nós não acreditamos que seja exclusivamente por compactação, então deve ser refeito. Agora, na porosidade, nós temos uma porosidade total de 55%, mas olhem lá que coisa negativa que está aí. Olhem o desbalanço para microporosidade em relação à porosidade total. Nós temos 55% de porosidade total e apenas 13%, ou seja, 1/5 só de macroporosidade. Quer dizer, está comprometida a troca gasosa. Então, isso já está nos indicando que esse solo necessita fazer adição de matéria orgânica, porque 1,8 é pouco, e está precisando fazer práticas mecânicas para poder melhorar a macroporosidade desse solo. Não é um solo regolítico, já um solo praticamente sem potencial algum para uso. Poderia-se pensar em alguma coisa ainda com o componente arbóreo, e daí no sistema de reserva legal, e aí o produtor tem que começar a ter atenção de quando ele vai fazer a averbação da reserva legal, o solo é o cara. O solo é o grande estratificador para dizer aonde colocar uma reserva legal com coerência. Este é um ponto que é extremamente frágil, há ainda a possibilidade de fazer algum uso com sistemas arbóreos e que não movimentem muito o solo, até porque, se vocês observarem, não sei se está fácil a percepção na foto,
até mais ou menos 12, 13 centímetros, 15 centímetros, vocês veem uma textura mais granular. Há uma granulação maior. Aquilo ali são segregações de ferro chamadas petroplintita. Então, são concreções que dificultam a expansão radicular, diminuem o volume de terra a ser explorada pela raiz. Portanto, isto é um problema sério para a cultura. Cultura agrícola aí em cima, nem pensar. Infelizmente, a gente ainda vê gente plantando milho, uns colmos de milho super pequenininhos. Não há a mínima coerência em fazer uma coisa dessa. Esse daí é um solo para ser usado com reserva legal e principalmente com árvores, para aumentar a rugosidade superficial da paisagem, evitar esse transporte de erosão e até evitar o soterramento de partes mais baixas da paisagem. Então vamos ver as características químicas. Reparem o silt de cara, antes mesmo de eu chamar a atenção, olha o valor de silt. Lá dos latossolos que saiu de 12, para os cambissolos foi a 20, agora nos neossolos regolíticos foi a 33%, 337 gramas por quilo. Gente do céu, todo solo acima de 30% ou de 300 gramas por quilograma está dizendo que tem uma alta predisposição à erosão. O produtor e o técnico têm que ficar super atento, porque o silt elevado pode comprometer seriamente algumas funcionalidades básicas, funcionais de paisagem, e acelerar a erosão. Então, reparem, o teor de silt muito mais alto, acompanhado em detrimento dos teores de argila, ou seja, a capacidade de carga do solo está sendo minimizada e ampliando o vilão da história para a erosão, que é quem? Silt. Se nós tivermos, e existem várias geologias no Brasil que favorecem essa predisposição da areia muito fina e o silt. Se essas duas frações crescerem, certamente aumenta exponencialmente a capacidade de erosão, a erodibilidade do solo. E quando está sobre chuvas erosionais de alta capacidade, a alta erosividade das chuvas, só pode dar uma coisa, erosão. E erosão compromete não só o bolso do produtor, mas funcionalidades ecológicas de paisagem. Observem na sequência, quimicamente, como o solo está comprometido também. O pH muito baixo. Esse é um pH que nunca foi corrigido, 4,1. Mas aí é um pH completamente comprometido, né? Para qualquer atividade agrícola, esse pH está comprometido. Carbono, mais baixo ainda, 1,2%, ou 12,4 gramas por quilograma, já fruto da erosão, já é fruto da erosão, e a erosão ela pode ocorrer na forma magnificada, que é em sulcos ou em vossoroca, ou ela pode ocorrer na forma coloidal. E no coloide está levando quem? Matéria orgânica. E matéria orgânica é o símbolo do quê? Bolso do produtor. Se o técnico conseguir passar essa mensagem para o produtor, que o produtor, perdendo matéria orgânica, está se descapitalizando, puxa, nós começamos a mexer nas premissas do que é produção sustentável. Sem isso, não há nem como falar nisso, daí é só turma do gargarejo. Temos que parar com esse papo e dar muito mais atenção a escalas de detalhe bem pormenorizadas, se queremos uma agricultura realmente séria no Brasil. Se vocês observarem, o valor S, se me permitem essa expressão, é ridículo. 1,7, 0,4, é muito baixo. Quer dizer, nós não podemos pensar em colocar sistemas de produção aí em cima, minimamente, como se faz hoje. A gente vê, eu estou repetindo, mas não é só no Cerrado, isso insisto. A gente roda no Brasil inteiro e isso é visto no Brasil inteiro, pessoas tentando, mesmo com esses valores de soma de bases lá embaixo, tentando fazer uma agricultura e isso está se descapitalizando. A CTC desses solos é baixa, e aí eu chamo a atenção dos senhores o seguinte: se a CTC é baixa, e eu estou dizendo que o solo é mais raso, a capacidade do potencial filtro deste solo é mínima. Então, qualquer solução contaminada nos neossolos regolíticos não vai encontrar um potencial filtro. Vai ser mínimo. O potencial filtro é em latossolo, podemos pensar em alguma coisa em cambissolos, mas em neossolo regolítico não podemos mais pensar. Até porque,
Se vocês observarem depois no regime físico-hídrico, e eu já coloco isso na sequência, vocês vão ver a predisposição à erosão. Reparem o V% lá embaixo, um solo altamente oligotrófico, não é nem distrófico, valor com 8 e 9 é muito baixo. E reparem a físico-hídrica. Que coisa interessante. A densidade do solo, 1,4, 1,5, quer dizer, já é um valor comprometido. E mais, aí vocês vão dizer, poxa, mas repara lá que está com uma alta condutividade. Ele é constituído por grânulos de concreções ferruginosas, que são as petroplintitas, então existem muitos espaços, mas ele não tem CTC. A CTC dele é baixo e a espessura é pequena. Então, o potencial, o fio, como a condutividade hidráulica é muito alta no horizonte superficial, a precipitação faz essas mangas de umidade penetrarem no solo e reparem o que vai acontecer já a 29 centímetros. Tem uma quebra de condutividade hidráulica. Mas então esse solo é um horror para o sistema de produção. Ele sai de 269 de condutividade, de centímetro, 260, como se entrasse 2 metros de água, 2,5 metros em 1 hora, e depois só vai entrar 20 centímetros de água. Para onde vai toda essa água? Então, o escorrimento superficial, vertical, ele vira fortemente e leva, e por isso que a gente vê esses solos ravinarem com tanta facilidade. Por quê? Vamos buscar lá. O silt está muito alto, 337, então isso tem que ser mostrado detalhadamente, atidamente para o produtor. Ele poder fazer esse balanço de características físico-hídricas com as características granulométricas e fazer a predisposição à erosão. Isso é um fato que não pode ser negado por ninguém e é um dado muito legal que deve ser mostrado para todos. E os capacitores, quando chamarem a atenção para isso, dos produtores, façam essa angulação de silt, espessura, carga e condutividade. Observem lá que a porosidade total é 54%, é uma porosidade relativamente boa, mas eu diria baixo. O ideal é que a gente sempre fique como são os latossolos, com 60%, 70% de volumes. E está de uma forma equilibrada no horizonte superficial, mas totalmente desequilibrado nos dois outros horizontes. Reparem o desequilíbrio que existe entre a porosidade total e o que se tem de macroporos. Ou seja, na segunda camada, o C1, daqueles 50% de poros, só 9, ou seja, 1/5, é por macroporo. O resto é tudo microporo, ou seja, esse solo, por conta do silt, ele tem uma prevalência de microporos que arrebenta qualquer condição de pensar uma funcionalidade de soluções gasosas verticalizadas. Não há essa possibilidade. Então, o produtor rural tem que ficar atento a isso, porque isso não é só questão ambiental. Insisto nisso, é a questão de descapitalização do produtor.